Hoje eu queria falar sobre um recurso inesgotável que todo o crente, que todo aquele que crê no nome de Jesus possui. Gostaria de ler, antes de darmos prosseguimento à palavra de Deus nessa manhã, o livro de Atos. Livro de Atos, capítulos 3 e 4, nós vamos estudar nessa manhã. Atos, capítulo 3 e 4. Nós vamos lendo ao decorrer da mensagem alguns versículos específicos, então para essa primeira hora nós não vamos ler o capítulo todo para não estendermos muito e perdermos tempo no final da nossa programação. Amém? Então, a cada ponto que a gente for lendo, eu vou abrir uma passagem aqui de Atos capítulo 3 ou de Atos capítulo 4. Existem muitos recursos para soluções de problemas. Você, por exemplo, está passando por um problema agora no seu carro. Você tem alguns recursos para resolver esse problema. Ou você, assim como eu, tenta até o final dar um jeito ali na situação para que você não precise levar em algum lugar. Ou você é logo aquela pessoa que leva em algum conhecido, ou você leva no seu mecânico de confiança e você tem a solução daquele problema. Ou o tratamento de uma doença. Você, por exemplo, caiu e machucou o braço e tá doendo, tá feio a situação ali. Você precisa ir no pronto-socorro para colocar um gesso, para colocar uma tala, para resolver aquele problema. Ou você está passando por um resfriado, um outro tipo de doença e você precisa de um tratamento. Indo mais além, nós temos o nosso sistema judiciário. O tema da mensagem de hoje é um recurso inesgotável e não seria um absurdo falar também que hoje na justiça brasileira existem diversos recursos, praticamente também recursos inesgotáveis para você lidar em um determinado processo, lidar em uma determinada ação. Você tem a ação inicial, a contestação e depois você vai ter ali vários outros recursos para que você possa sanar aquele problema ou você tenha ganha de causa ou você perder ali a causa. O dinheiro é um recurso para quem precisa de mantimentos, para quem precisa de vestimentas. Então, o dinheiro também é um recurso para adquirir o que você precisa. Você está precisando de algo na sua casa, você sabe onde você comprar e você precisa do recurso dinheiro para você comprar esse bem que você está adquirindo. Não adianta você falar, eu preciso disso, estou pegando aqui e tchau. Não, você precisa do dinheiro e através desse recurso dinheiro você tem possibilidade então de ter aquele produto. Mas todos esses recursos, até o da justiça que eu comentei que existem diversos recursos, todos esses recursos são finitos, eles se esgotam com o tempo e muitas vezes não são recursos renováveis. E eu quero te apresentar hoje o único recurso que é inesgotável, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é o único recurso que não tem limites. Eu queria te lembrar sobre um ensinamento de Jesus aos apóstolos sobre o poder do nome de Jesus.
E Jesus ensinou aqueles discípulos que fizessem tudo em nome de Jesus. Para você ter algumas referências bíblicas sobre o que eu acabei de dizer, você pode anotar João capítulo 14, versículo 13, João capítulo 16, versículo 23, e João João 16, os versículos 23, 24 e 26. Vamos ler rapidamente o livro de João capítulo 14, versículo 13, para ficar marcado aqui. João capítulo 14, versículo 13 diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então nós temos aqui uma evidência de que tudo aquilo que pedirmos em nome de Jesus, teríamos esse recurso pedindo em nome de Jesus. Mas até então, mesmo depois do Pentecostes, não haviam recorrido, muitos desses discípulos não haviam recorrido ao nome de Jesus. E a primeira vez que fizeram isso foi para curar um homem diante da porta famosa, e a partir de então não deixaram mais de recorrer ao nome de Jesus. E eu pergunto para você que está passando uma situação de conflito na sua vida, uma situação difícil na sua vida, você já clamou pelo nome de Jesus? Você já buscou esse recurso inesgotável que é Jesus para a sua vida? Então a gente vai aprender hoje sobre alguns recursos que foram usados através do nome de Jesus, algumas experiências com o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulos 3 e capítulos 4. E o primeiro que eu gostaria de mencionar é o livro de Atos, capítulo 3, os versículos 6 e 7. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. O nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, primeiro ponto dessa manhã, o nome de Jesus cura. O nome de Jesus é recurso para cura. A primeira vez que os discípulos usaram o nome de Jesus foi quando viram um homem caído, pedindo esmolas ali na beira do templo, na porta do templo. E num ímpeto, quando Pedro e João viram que não haviam recurso, dinheiro, para solucionar a situação daquele homem, que nem sequer tinha esperanças de ser curado, ao ver que também não tinha outro tipo de recurso, por exemplo, um mantimento, uma alimentação para ajudar, os apóstolos recorreram ao nome de Jesus. E eles falaram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Seja curado em nome de Jesus. Você já foi curado em nome de Jesus? A gente tem a dificuldade de orar, de pedir cura no nome de Jesus quando nós enfrentamos uma situação. A gente primeiro, deixa eu aqui pegar todos os meus remédios, e quando acabar meu remédio eu lembro de Jesus, eu oro aqui para Jesus. Você já experimentou orar em nome de Jesus? Jesus, por exemplo, Jesus, tira essa dor de cabeça que eu estou sentindo. Em nome de Jesus, que eu seja curado dessa dor de cabeça. Em nome de Jesus, que eu seja curado dessa dor no joelho. Em nome de Jesus, que eu seja curado dessa dor no ombro que tanto tem me atormentado. Experimente clamar pelo nome de Jesus. Outro ponto importante, segundo ponto dessa mensagem: o nome de Jesus traz fé. Olha o versículo 16 de Atos 3. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. O nome de Jesus
traz fé. O nome de Jesus realiza a nossa fé. Quando perguntaram para Pedro e para João como eles conseguiram que aquele homem fosse curado, aquele homem que não podia andar, eles deixaram bem claro que foi somente pela fé em nome de Jesus. Não adianta você falar: Jesus, tira essa dor de cabeça de mim, tá horrível hoje, eu tô com uma enxaqueca, mas você não tem fé que aquilo pode acontecer. Você diz: eu vou falar aqui, vai que acontece. A gente não pode usar o nome de Jesus como aquela frase que a gente sempre... Eu, por exemplo, quando eu comecei a pedir algumas coisas pro meu pai, eu lembro que eu tinha algo em mente. O não eu já tenho. Então, se meus pais me disserem não, eu já tenho não. Então, vou tentar mesmo assim. E essa frase é muito usada para que pessoas façam alguma coisa. Mas a gente não pode levar Jesus assim. Eu vou orar aqui e deixa que ele resolve. Se ele quiser me curar da dor de cabeça, ele que sabe. Não é assim. Se a gente tem fé que Jesus pode curar a gente vai ser curado. Então, aqueles homens responderam que somente pela fé em Jesus eles puderam fazer aquilo. Até então as pessoas usavam o nome de Abraão, o nome de Isaac, o nome de Jacó, mas nunca aconteceu nada igual. Isso mostra que somente Jesus mereça que nós tenhamos a fé em seu nome. Eles tinham plena confiança que ao proclamar, ao falar o nome de Jesus, todo o seu poder seria manifestado como ele prometeu. A gente não faz, porque a gente não acredita que pode acontecer. A gente tem aquele pé atrás: será que Jesus vai fazer mesmo? Será que Jesus pode fazer mesmo? Será que não vai ser coisa da minha cabeça? Você tem fé em nome de Jesus? Você tem fé para pedir: Senhor, faça isso na minha vida. Senhor, me livre dessa doença. Me livre disso, Senhor. Tenha fé no nome de Jesus. Nesse nome há poder. E eu entro no terceiro ponto dessa mensagem. O nome de Jesus tem poder. Vamos ler agora Atos capítulo 4, os versículos 7 ao 10. Atos capítulo 4, os versículos 7 ao 10. Diz assim: Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: Com que poder ou nome que vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que foi por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos homens, este homem está aí curado diante dos senhores. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para tudo que é da vontade de Deus. Quando perguntaram aos apóstolos que poder que era aquele que havia curado aquele homem, o que eles fizeram? Eles deixaram claro que o poder estava no nome de Jesus. O nome de Jesus tem um poder inquestionável de realizar o sobrenatural. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, creia, o nome de Jesus tem poder para curar. O nome de Jesus tem poder para te libertar. O nome de Jesus tem poder para trazer aquele familiar que você muito duvida. O nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus? Você crê no poder que há no nome de Jesus? Declare com fé
que o nome de Jesus é poderoso para realizar isso que você está pedindo, para realizar isso que você está procurando na sua vida. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus, ponto 4, traz salvação. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O nome de Jesus traz salvação. Além de curar, além de ser fonte de fé, além de ser fonte de poder, o nome de Jesus salva. Pedro aproveitou aquela situação para evangelizar as pessoas que estavam impressionadas com o nome de Jesus. E ele anunciou que se crescem nesse nome, receberiam salvação, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente passa por uma situação de risco, como eu disse, primeiro a gente procura esgotar os recursos humanos, os recursos da vida, os recursos cíveis, para aí a gente lembrar de Deus. Mas quando a gente passa por uma situação, nós podemos recorrer a esse nome que é Jesus. Ele prontamente nos salva. Mas a salvação é para a vida eterna, nos livrando da perdição, da condenação, da morte. Meu irmão, minha irmã, somente o nome de Jesus pode salvar. Atos capítulo 4, versículo 13 e 14. O nome de Jesus traz a presença de Deus. Atos capítulo 4, versículos 13 e 14. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que foi curado, nada podia dizer contra eles. O nome de Jesus traz a presença de Deus. As pessoas ficaram meio na dúvida aqui da situação, mas eles não tiveram dúvidas que havia sido Jesus que tinha feito aquilo, porque o nome de Jesus traz a presença de Jesus para nossas vidas. O nome de Jesus manifesta a presença dele. As pessoas perceberam que os apóstolos haviam estado com Jesus porque falavam em seu nome como quem o conhecesse. Falavam de Jesus com propriedade. E Jesus havia prometido que quando chamamos seu nome, ele estaria presente. A palavra de Deus diz ali no livro de Mateus, às vezes um texto que é muito usado quando nós estamos reunindo para um culto doméstico, ou quando a gente vê que hoje foi um dia chuvoso, não veio muita gente, e a gente usa esse versículo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas Jesus prometeu onde chamassem ele. Não precisa ser só no culto, que às vezes a gente usa esse versículo porque está mais vazia a igreja. Em qualquer lugar, para qualquer situação que nós enfrentarmos, onde 2 ou 3 ou mais estiverem, ali Jesus também vai estar. Ali também Jesus estará. Muitas pessoas não tendo direcionamento, discernimento do poder que há nas palavras, acabam falando certo tipo de coisas. As pessoas xingam, pessoas chamam o mal e depois reclamam: tá acontecendo isso, olha o que aconteceu. A pessoa não consegue
falar palavras boas. Uma coisa é falar de alguém que você não conhece. E outra é falar conhecendo a pessoa que cita o nome. Certamente eu não posso falar de quem eu não conheço. Eu não posso emitir uma opinião de uma pessoa que eu não tenho uma amizade, não tenho um contato. Mas quando nós conhecemos Jesus, quando nós experimentamos a sua presença, você pode chamar, você pode clamar com autoridade nesse nome que tem todo o poder para fazer tudo em nossas vidas. Clame a presença de Jesus para a sua vida. Penúltimo ponto dessa manhã: o nome de Jesus traz proteção. Olha o que diz os versículos 15 ao 20 de Atos 4. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam o seguinte: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O nome de Jesus traz proteção. O nome de Jesus traz proteção e segurança. Os fariseus quiseram proibir os apóstolos de pronunciar o nome de Jesus, porque tinham medo do que podia acontecer. Sabiam que o nome de Jesus tinha autoridade para acabar com toda aquela bagunça. Tem autoridade de defender seus servos. O diabo sabe que o nome de Jesus expulsa a presença dele. E quem leva este nome está protegido contra tudo, contra todos. Esse nome tem poder. Esse nome há proteção. E esse nome opera milagres. Olha o que diz os versículos 29 ao 31 de Atos 4. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Glória a Deus. O nome de Jesus opera milagres. Quando os apóstolos realmente entenderam que se prosseguissem falando o nome de Jesus, milagres continuariam acontecendo, eles oraram a Deus pedindo mais autoridade e que enquanto falasse esse nome maravilhoso, coisas novas fossem sendo feitas. Deus ouviu a oração daquele povo e aquele lugar ficou cheio, tremeu na presença do Espírito Santo. Você já viu milagres acontecendo pelo nome de Jesus? Proclame, chame, clame o nome de Jesus e você vai poder ver milagres acontecendo. Você vai poder ver maravilhas acontecendo. Há poder no nome de Jesus. Falar em nome de Jesus significa declarar algo que seja da vontade de Deus e que Jesus pagou um preço para abençoar a gente. O nome de Jesus tem poder porque Ele mesmo é o nosso mediador. Se você chegar a algum lugar e você não conhece alguém, dificilmente você consegue aquilo que você está precisando. Mas procura conhecer, por exemplo, o chefe daquele lugar. Procura ser uma pessoa que tem um relacionamento bom com alguém daquele lugar.
você vai conseguir rapidinho aquilo que você precisa. Por exemplo, se você for numa repartição pública e não tiver uma declaração, você precisa de algo, você não tem uma declaração, dificilmente você vai conseguir sair de lá com aquilo que você precisa. Mas se você vai lá e você fala, eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo de tal pessoa aqui que é chefe, eu vim com o aval dele, rapidamente você é atendido, rapidamente você é solicitado, tem a solução daquela situação. Do mesmo modo, temos autorização espiritual para usar o nome de Jesus, como se você tivesse um limite sem fim. Você pode usar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem autoridade. E eu finalizo essa mensagem perguntando: você tem buscado o recurso que há em Jesus? Recorra primeiro a Jesus. Coloque tudo em Jesus. Faça tudo em Jesus, por Jesus. E com certeza, tudo vai dar certo, mesmo que aos seus olhos não estejam certos. Recorra ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.